Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Hoje, de forma especial, nós daremos uma pausa na série de mensagens que nós estamos estudando no livro de Atos, que é como foi, como deve ser, para nós falarmos sobre esse tema tão importante na minha e na sua vida, como servos de Cristo Jesus, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Dos versos 22 até o verso de número 26. Marcos 14, de 22 até o 26. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou-o aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra. Nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, que abra nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Senhor, as verdades contidas aqui, e ressignifica, Deus, o nosso íntimo, o nosso interior, de dentro para fora, para que nós possamos, durante a nossa caminhada, Senhor, evidenciar Cristo Jesus, através de tudo que nós fizermos, tudo que a gente agir, da forma como a gente pensar, Senhor, para que as pessoas aí fora sejam ministradas, Deus, através das nossas vidas, pela nossa fé e o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Essa oração que fazemos, Deus, não é nos nossos méritos, mas é nos méritos de Cristo. Amém. Meus irmãos, a ceia do Senhor é um momento muito, mas muito especial da Igreja de Cristo. É um momento onde nós, como discípulos de Jesus, trazemos à nossa mente, trazemos à nossa memória tudo aquilo que personifica a nossa fé. Tudo aquilo que dá sentido, que dá alicerce à nossa fé. Jesus, nesse momento em que nós lemos o texto, e que o texto nos mostra, ele acabara de ser ungido por uma mulher, quando estava à mesa na casa de Simão, conhecido como o leproso. Muito provavelmente deixou de ser leproso, só ficou a fama, porque Cristo, sem sombra de dúvidas, deve ter curado esse senhor. E ali, Judas Iscariotes, ao ver essa mulher derramar sobre Jesus o mais precioso e o mais valoroso dos óleos essenciais daquela época, e ele, muito inconformado com o caminho que essa história de Messias estava tomando, e na visão dele, de Judas, motivado pelos pecados do seu coração, ele parte ao encontro dos principais sacerdotes, dos principais religiosos daquela época, a fim de entregar Jesus em suas mãos. E Jesus sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Chegado o primeiro dia da festa judaica dos pães asmos, ou seja, festa dos pães sem fermento, uma das 3 grandes festas do calendário judaico, lá na cidade de Jerusalém, os judeus, eles sacrificavam um cordeiro, o chamado Cordeiro Pascal, para celebrarem a Páscoa judaica, instituída por Moisés, a mano de Deus lá atrás, lá no Antigo Testamento, no período do Êxodo. Então, os discípulos, diante desse fato, desse acontecimento, perguntam a Jesus:
onde o Senhor gostaria que os preparativos para a refeição da Páscoa acontecessem, mestre? Jesus então vai enviar 2 dos seus discípulos pela cidade e os avisa que eles irão avistar, eles irão ver um homem que vai levar consigo um jarro d'água. E isso é importante porque os homens não levavam jarros de água. Nessa época quem fazia isso eram as mulheres. Mas ele disse, esse homem, você vai encontrar eles levando esse jarro de água. Jesus disse então aos discípulos, assim que vocês avistarem, botarem os olhos nesse homem, seguem ele. Que eles deveriam seguir e prestar atenção qual era a casa que aquele homem iria entrar. Aí feito isso, os discípulos deveriam chamar o dono da casa ao qual aquele homem entrou e perguntar a ele, onde está o aposento que o mestre irá comer a refeição da Páscoa com os seus discípulos? Então, o dono da casa iria mostrar àqueles 2 uma grande sala mobiliada, onde os discípulos deveriam fazer todos os preparativos, preparar toda a ceia da Páscoa judaica. E ao anoitecer, Jesus chegou com os 12 escolhidos. E sentados à mesa, já comendo, o que Jesus faz? Jesus vai fazer a afirmação que um dos 12, que estava ali comendo com ele, e a Bíblia diz que comendo do prato dele, iria traí-lo. E diante de todo o espanto, diante de toda a dúvida que pairava no coração daqueles homens, daqueles discípulos, que naturalmente se perguntava, será que sou eu? Será que sou eu o traidor? Jesus, ele vai e pega o primeiro elemento da ceia. Meus irmãos, mantenham a sua Bíblia aberta, que a gente vai ver ponto a ponto aí, amém? Lê novamente comigo o verso número 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Irmãos, um detalhe muito importante que o Evangelho de Lucas descreve, pouco antes desse momento aqui, olha o que Jesus diz, Lucas 22, de 14 a 15, não precisa abrir não que eu vou ler aqui. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Meus irmãos, isso aqui fala muito, mas muito, ao meu e ao seu coração. Isso tem que falar muito. Sabe por quê? Porque Jesus, ele ansiava por esse momento. Ele ansiava por esse momento. Mas desde quando? Desde a primeira Páscoa, lá atrás, no Êxodo, quando Deus, para libertar o povo do Egito, ordena que seja sacrificado o cordeiro? Certamente sim. Pois Deus Filho, vendo tudo aquilo, vendo o Pai ordenando que o sangue do cordeiro fosse passado na madeira dos batentes, sem sombra de dúvidas, Cristo olha e fala, isso aponta para mim. Isso diz respeito diretamente a mim. Meus irmãos, a Páscoa judaica, ela foi instituída por Deus ao povo de Israel, ainda quando eram escravos no Egito, mas já na iminência, já na marca do pênalti ali, de deixar de ser escravo, de deixar a escravidão para trás, de deixar o Egito e ir embora à terra prometida. Isso tudo acontece em meio a Deus enviando aquelas pragas poderosas em cima daquele povo. Aquelas 10 pragas para massacrar aquela nação ímpia, aquela nação pagã. Mais precisamente, um pouco antes de Deus enviar a 10ª praga, que seria a morte de todo primogênito do Egito, seja homem ou seja animal, todo primogênito Deus levaria naquela noite. Deus ordena que o seu povo coma a Páscoa, celebre a Páscoa, com tudo pronto, tudo guardado, para quê? Para a partida deles. Pois a dor da morte haveria de recair sobre toda a casa egípcia
naquela noite, menos na casa do povo hebreu. Cada praga que Deus enviou colocava por terra toda a crença dos falsos deuses que aqueles egípcios eles acreditavam. O próprio faraó era considerado um Deus vivo na terra. Então, Deus endurece o coração do faraó para não permitir a partida do povo de Deus. Para quê? Para que toda aquela nação visse que quem era o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e que aqueles deuses criados por mãos humanas, a quais eles adoravam, não passavam de pau, pedra, metal, moldados pelas mãos do homem. Já a 10ª praga, onde Deus institui a Páscoa e ordena que o sangue do cordeiro ele fosse passado nos umbrais, nos batentes da porta de cada casa de família hebreia. Eu creio também ter esse propósito de fazer com que o anjo identificasse que naquela casa vivia uma família do Senhor e passasse sobre ela, vindo daí o próprio nome, o quê? Páscoa, que em hebraico fala-se Pesach, que significa passar por cima. Mas além disso, também era para mostrar para o próprio povo hebreu que ele, somente ele era o Senhor. E por que eu digo isso? Porque a arqueologia moderna, que estuda as civilizações antigas, em suas escavações no Egito, descobriram casas que remontam à época do Êxodo. E os arqueólogos constataram que, assim como as demais edificações egípcias daquela época, continham o quê? Gravuras, estátuas, inscrições que apontavam para os deuses pagãos deles. E a casa dos hebreus, eles moravam em casas egípcias. E nos batentes das portas também continham essas inscrições também. As mesmas inscrições e gravuras que as demais residências e locais públicos continham. Deus, ao ordenar que o sangue do cordeiro que seria passado naquelas portas, o cordeiro fosse a refeição e o sangue passado nos umbrais e batentes, também dizia que Ele é o Senhor. E que isso ficasse claro na mente e no coração daquele povo. Pois Deus sabia que a cultura local e toda a sua religiosidade poderia sim influenciar a fé do seu próprio povo. Isso fica evidente no próprio livro de Êxodo. Se você ler o livro de Êxodo, você vai perceber que primeiro é Deus tirando o povo do Egito. Depois é Deus tirando o Egito de dentro do povo. Além de apontar para quê? Para o sacrifício perfeito, para o sangue que seria derramado, mas em outro madeiro. O sangue foi passado no madeiro lá atrás, mas aponta para um sangue que seria derramado em outro madeiro mais à frente, muito tempo depois. E Cristo ansiava por isso. Não só dessa época aqui, mas muito antes. Muito antes. Olha o que Apocalipse 13, verso 8 diz: todos os habitantes da terra, a adoração, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Cristo aguardava desde sempre esse momento. Desde quando o Senhor ansiava morrer? Desde a fundação do mundo. Sabe para quê? Para que os escolhidos de Deus pudessem ser o quê? Perdoados por suas transgressões. Amém, igreja? Amém. E isso tem que falar muito ao meu e ao seu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você sequer ansiamos para ouvir a voz de Deus. Seja domingo, seja qualquer outro dia da semana, a gente facilmente troca toda e qualquer programação que aí o mundo oferece
do que vir ouvir Deus falar comigo e com você. E nós dificilmente reconhecemos isso, que desde antes da própria criação de tudo que existe, Cristo já ansiava passar por tudo que Ele passou, e isso por causa de mim e de você. Cristo ansiava, desde sempre, passar por tudo que Ele passou, iniciando nessa Páscoa, por causa de mim e de você, do meu e do seu pecado. Meus irmãos, isso tem que falar o meu e o seu coração. E essa ânsia de Cristo é para que o seu povo pudesse ter a oportunidade de se redimir com Deus. Aí Jesus pega o pão, parte e agradece. E diz: o pão representa o seu próprio corpo. Irmãos, sabe o que Jesus está fazendo aqui, quando Ele pega o pão, parte e agradece? Jesus está agradecendo o Pai por ser partido, pelo privilégio de se entregar por mim e por você, pelo que é mais sagrado. Pelo que é mais sagrado, irmãos. Isso aqui tem que falar o meu e o seu coração. Deixa isso falar no mais profundo da sua alma. Porque esse era o plano de Deus. E um detalhe, eu e você não merecíamos absolutamente nada disso, pelo contrário. E no verso 24, Jesus então pega o cálice e diz-lhes: isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Meus irmãos, simbolicamente, Jesus, Ele se despedaça e diz: comam o meu pão, que é o meu corpo, e beba desse cálice, que é o meu sangue. Meus irmãos, a representação máxima da vida está onde? No sangue. E isso é em qualquer cultura, qualquer lugar do mundo que você for, essa máxima não muda. Mesmo aquela cultura mais pagã, que vive longe de Deus, como muitas nações vivem até os dias de hoje, mas todas elas sabem que o sangue expressa o quê? A vida. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, na criação de tudo o que há, Deus havia dito isso. Gênesis 9, de 4 a 5, presta atenção. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a planta verde, eu vos dei tudo, mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue. O sangue é a expressão máxima da vida. E quando Jesus ele parte o pão, ele toma o cálice e oferece a todos, nós começamos a entender, de fato, o que é a ceia do Senhor. Essa ceia é uma declaração de vida. Amém, igreja? É uma declaração de vida para mim e para você, e para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Comam o pão, que é o meu corpo, bebam o cálice, que é o meu sangue. Para quê? Para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que isso significa? Muito simples. Nós não temos vida em nós mesmos. Olha o que Apocalipse nos diz a respeito disso. Apocalipse 5, verso 9. Preste atenção. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Todos, sem exceção, não tem vida alguma se não estiver em Cristo Jesus. A Páscoa, até esse momento aqui, representava a libertação da dura vida de escravo que aquele povo vivia. Agora a Páscoa passa a ser a libertação da vida do quê? De pecado, da vida de escravos para uma vida de liberdade.
Eles sacrificavam o cordeiro por conta de uma libertação física. E Jesus agora diz que Ele é o cordeiro e que irá libertá-lo de toda a opressão espiritual. Amém, igreja? Agora não é mais da terra ruim para a terra prometida. Agora não é mais das trevas para a luz. Agora é da morte para a vida. É do inferno para o céu. É da ausência de Deus para a plenitude de quem Deus é. E no verso 25, Jesus diz, leia comigo: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Meus irmãos, ele diz, vocês não beberão mais o cálice da forma que bebiam na Páscoa judaica. Agora é aguardar o dia em que beberemos juntos, novamente, no reino de meu Pai. E enquanto esse dia não chega, lembrem-se de mim, do sacrifício que eu fiz por vocês. Meus irmãos, eu não sei você, mas como que eu espero esse dia? E te aconselho a fazer o mesmo. Amém, irmãos? E no verso 26, leia comigo. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, para nós termos uma compreensão melhor sobre o que a ceia do Senhor representa, sobre o que é a ceia do Senhor, nós precisamos primariamente entender o que ela não é. Eu não sei todos os contextos religiosos que cada um dos irmãos aqui vieram. Também não sei o que foi apresentado a cada um de vocês como sendo a ceia do Senhor. Mas a primeira coisa que nós sabemos é que a ceia do Senhor, ela não é santa. Ela não é santa. Santo é quem? É o Senhor. Apocalipse 15, verso 4. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Meus irmãos, nós como batistas reformados, nós não nos referimos como a ceia, como sendo santa, santa ceia, mas como ceia do Senhor, porque toda a Escritura testifica sobre a santidade de Deus. Amém, irmãos? Se a ceia, ela não é santa, então o que ela é? A ceia, ela é um memorial. Trazer a memória. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. A ceia do Senhor é um marco, é um referencial, é um memorial, ou seja, tem a função de nos trazer à memória tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você, e em total obediência a Deus Pai. Amém, irmãos? Não há nada de sobrenatural na ceia. Esse pão não se transforma de fato no corpo de Cristo, nem tampouco o suco de uva se transforma literalmente no sangue de Jesus. Muitas pessoas creem nisso, pois assim elas foram ensinadas. Mas Jesus, ele elege o pão e o vinho para representar o seu corpo e o seu sangue, porque esses dois elementos, essa comida e essa bebida, era o que havia de mais comum na mesa de quem quer que fosse no seu tempo. E por que Jesus faz dessa forma? Para que todos, desde o mais abastado, desde o mais rico, até o mais pobre, pudesse celebrar com ele e com todos a ceia do Senhor. A ceia não é santa, nem possui poderes espirituais em si mesmo. Ela nos lembra, ela aponta, ela nos faz lembrar quem é santo e quem habita com todo o poder, seja no céu, seja na terra. E apesar de toda a sua glória e majestade, ele se humilhou,
de forma como se sujeitou a homens, para que eu e você pudéssemos nos ver livres da escravidão do pecado, redimidos de todas as nossas transgressões, e nos vermos livres da vindoura ira de Deus. Amém, igreja? Quem é que pode tomar a ceia, pastor? Algumas denominações restringem a ceia do Senhor somente a quem formalmente já tenha sido batizado em nome de Jesus, ou seja, que já tenha descido nas águas do batismo. Outras vão dizer que a ceia do Senhor que é servida em sua denominação local, ela está posta apenas para aqueles que compõem aquela igreja, aquela comunidade de fé. Ou seja, que pertence formalmente como membro daquela igreja. E quer saber, não há problema nenhum nisso. Cada local tem a sua cultura, cada local é livre para adotar a conduta que julgar necessária mediante a cultura do povo, desde que não se oponha à palavra de Deus. Nós, como batistas reformados, entendemos que a ceia do Senhor, ela está posta para todo aquele que de fato entendeu a mensagem do Evangelho. E isso independerá se você já foi batizado ou se é ou não é membro da nossa igreja. A única exigência feita pelo Senhor é que você tenha de fato entendido o Evangelho. Essa é a única coisa que Deus espera de mim e de você. Por isso eu pergunto a você, irmão, e a você, irmã, você crê em Jesus? Você crê que Ele é seu único e suficiente Salvador? Você crê que Ele deu a sua vida por mim e por você naquela cruz? Para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus pelo nosso pecado? Você crê nisso, irmão? Amém. Agora então a palavra de Deus, ela nos chama a fazer mais uma coisinha. Um autoexame. 1 Coríntios 11, 27 e 28. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice. Meus irmãos, a pergunta que a palavra de Deus nos faz aqui é: como está o meu e o seu coração com o Senhor? Como que está o meu e o seu coração com o irmão? Há algo que você precisa confessar a Deus? Há algo que você precisa confessar a seu irmão? Você tem que pedir perdão a Deus ou ao seu irmão por algo que você tenha feito que é contrário à palavra do Senhor? Meus irmãos, essa resposta ela é de forma individual. Que nem diz a palavra de Deus, cada um avalie o seu próprio coração. Esse é o momento. Esse é o momento. Durante um breve período, nós iremos fazer agora uma oração silenciosa, uma oração íntima, só entre nós e Deus, e em seguida faremos uma oração como igreja, clamando mais de Cristo na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Gostaria de pedir aos irmãos que irão ajudar a servir a ceia, que por favor se colocassem apostos ali. E agora então, irmão, abaixe sua cabeça e eleve o seu pensamento ao Senhor e fale com Deus. Se derrame aos pés de Cristo nesse momento.